Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos fazer a correção dos exercícios, né, que está na apostila, que eu contei como nota de prova, tá? Então, bastante atenção, que eu vou fazer a correção já explicando para vocês. Com base nas informações do quadro a seguir, observe as fórmulas das substâncias presentes no nosso dia a dia e indique a quantidade de cada elemento químico. Como eu havia explicado no vídeo anterior, né, de como resolver esses exercícios, olha lá, as bolinhas cinzas são o hidrogênio, as vermelhas o oxigênio, a azul o nitrogênio e a preta o carbono. Eu ainda falei a resposta para vocês dos hidrogênios, porque às vezes estava um pouquinho ruinzinho para enxergar, mas mesmo assim vamos contar. Então vamos aqui pelo carbono. Olha lá, o carbono é caracterizado aqui nas nossas fórmulas pela bolinha preta. Então vamos contar a quantidade. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas de carbono. E hidrogênio, hidrogênio é o quê? A bolinha cinza pequenininha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios. Nitrogênio, a bolinha azul. Olha lá, 1, 2, 3, 4. E o oxigênio, que é a bolinha vermelha, olha lá, 1, 2, certo? Facinho esse exercício, hein? O carbono, é lá, o carbono é o pretinho. Então, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. O hidrogênio é o cinzinha claro, pequenininho. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem uma escondidinha aqui, ó. Tá? Atrás do carbono. E o oxigênio, que é a bolinha vermelha, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que tem de objetivo nesse exercício? Vocês vão aprender sobre moléculas, sobre substâncias no nono ano, né? Mais profundamente. Então, a partir de agora, do sexto ano, vocês já vão começar a ter as noções de química, né? E vocês já viram um pouco lá das misturas homogêneas, heterogêneas, e agora a gente está falando aqui sobre fórmulas de substâncias químicas, tá? Essa aqui é a cafeína, ela está presente no café, na Coca-Cola. A vitamina C, a gente pode tomar ela efervescente, mas ela está bem presente em várias frutas, como laranja, cerola, abacaxi. Então, é como que a gente encontra esse formato que elas estão aqui, essas bolinhas, é como eu encontro essas substâncias, tá? É como elas se formam, o jeito com que elas se juntam, tá? É o que vai formar a minha substância. 2. A água é considerada um solvente universal. O que é solvente universal? Ela é capaz de dissolver a grande maioria das coisas que existem, pois tem uma capacidade de dissolver muito bem diversas substâncias. Analise as características das substâncias 1, 2 e 3 quando a sua solubilidade na água. O dióxido de carbono é um gás solúvel em água, ou seja, se eu misturar ele em água, ele vai se dissolver. O 2, bicarbonato de sódio é um pozinho que eu misturo na água, ele se dissolve. E a sílica, que são cristais insolúveis na água, ou seja, se eu colocar a sílica na água e misturar, ela não vai se desmanchar, ela vai continuar diversos cristalzinhos. Agora, classifique as misturas apresentadas a seguir. Então, se eu misturar o dióxido de carbono com bicarbonato de sódio e água, eu vou ter uma mistura o quê? Homogênea. Por quê? Porque os dois aqui, eles são solúveis em água. Quando eu coloco eles na água, eles se dissolvem. Então, se eu colocar nas quantidades adequadas, tá? Tem esse porém. Eu vou ter uma substância homogênea. Agora, se eu colocar demais o bicarbonato, o dióxido, eu vou ver a formação deles, né? Eu vou ver bolinhas, eu vou ver precipitada, eu vou ver no fundo algum pozinho, né? Então, se eu colocar na quantidade adequada, eles vão ser solúveis na água, eles vão sumir na água, certo? E eu vou ter uma mistura homogênea. O 1 e o 3. Bom, eu já sei que o 3 ele é insolúvel na água. Então, qualquer coisa que eu colocar junto com essa sílica,
ela não vai misturar, ela não vai se dissolver. Eu já sei que a sílica é insolúvel, ela não se desmancha na água. Então, a partir, eu já sei que eu vou ter uma mistura heterogênea, independente se eu colocar uma substância que seja solúvel na água, como o dióxido de carbono. A sílica ainda vai me apresentar uma outra fase, né, que vai me mostrar uma mistura heterogênea. E o 2 com 3, a mesma coisa, mesmo que eu já tenha o bicarbonato, que ele é uma substância solúvel em água, se eu colocar ele junto com uma que é insolúvel, eu vou ter uma mistura heterogênea ainda aqui. 3. No processamento da cana-de-açúcar para a produção do etanol, o vegetal passa por rolos compressores. O que é rolo compressor? É aquele rolo que vai macerar, vai amacetar tudo. Então, o caldo produzido vai para um equipamento de remoção de restos do bagaço, ou seja, o líquido passa e o bagaço fica. Como que é isso? É uma peneira, tá? Se tivesse uma filtração aí também de opção, também poderia ser, mas aqui no caso não tem, então vai ser uma peneira, tá? Depois é transferido para um tanque onde fica em repouso para que as impurezas desçam para o fundo. Ficou em repouso para a impureza ir para o fundo, decantação, tá? Toda vez que vocês virem, um líquido ficou em repouso para que as impurezas desçam. Decantação, eles vão decantar essa parte mais pesada, vai lá para o fundo, tá? Então, a alternativa 3, peneiração e decantação. 4. Ao chegar no laboratório, uma estagiária se deparou com um suporte contendo 5 tubos de ensaio com líquidos de colorações diferentes. Então, aqui eu tenho verde, rosa, azul, laranja e vermelho. O líquido verde, ele não se mistura com ninguém. Eu posso misturar ele com qualquer um, que ele não vai se misturar. O rosa, ele só mistura com o azul e o vermelho. O azul, ele só vai misturar com o rosa e o vermelho. O vermelho só vai se misturar com quem? Com o rosa e com o azul. E o alaranjado, ele também não se mistura com ninguém, porém ele é o menos denso, ou seja, de todos eles é o que tem a menor densidade. E o verde é o que tem a maior densidade. O que significa isso? Significa que comparado com todos os líquidos, o verde, ele possui uma densidade maior. Em grossas palavras, ele é o mais pesado desses líquidos. E o laranja, em grossas palavras também falando, porque não é o certo, ele é o mais leve entre todos esses líquidos, mesmo que eles apresentem a mesma quantidade, tá? Isso daqui já tem a ver com a densidade, lembra que eu falei? As partículas de um são mais grudadinhas entre si, por isso ele é mais denso. Para ele ser menos denso, as partículas são mais longe umas das outras, tá? Tem mais espaço entre elas. Então, lá, com base nessas informações, se eu misturasse esses 5 líquidos, quantas fases ele iria aparecer? 3. Por que 3? Porque eu sei que o verde e o laranja, eles não se misturam com ninguém. Então, eu já tenho 2 fases por conta desses 2 líquidos. Porém, o rosa, o azul com o laranja, quando eu misturo esses 3, eles se misturam entre si. Então, eu vou ter uma única fase homogênea, tá? Dessa mistura toda, somente esses 3 aqui que vão se misturar, o rosa, o azul e o vermelho. O laranja não se mistura com ninguém e o verde também não. Então, eu vou ter 3 fases. E se eu fosse ver eles aqui num tubo de ensaio, como que ficaria? O verde ficaria lá embaixo, pois ele é o mais denso, ou seja, as moléculas dele estão mais juntinhas entre si. Então, isso torna ele mais pesado. Ele vai lá para o fundo. No meio, eu tenho a mistura do azul com o rosa e do vermelho, porque eles são solúveis entre si, eles se misturam entre si. E o laranjado, que é o menos denso, ou seja, que as moléculas estão mais longe uma das outras. Então, entre aspas, ele é o mais levinho e vai ficar em cima de todos eles. Então, eu vou ter 3 fases distintas. Então, isso aqui vai ser uma mistura o quê?
heterogênea no final de tudo. Por quê? Eu tenho 3 fases diferentes. Deu para entender, turminha? Qualquer coisa é só postar lá no grupo, tá bom? 5. Em um laboratório, para analisar uma amostra de água do mar retirada após contaminação por um vazamento de óleo, pesquisadores colocaram... Deixa eu achar aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês, olha só. Eu acho que eu esqueci de mandar, né, lá no grupo, né? Me perdoem. Mas já vai estar no grupo na hora que vocês verem esse vídeo. Então, aqui eu tenho, olha só. Opa, tá desfocado aqui para mim. Como é que eu vou fazer para focar aqui? Ai, gente, eu não sei, porque como tá desfocado o fundo, eu não consigo. Então, aqui eu vou ter as minhas vidrarias, tá? Depois que vocês lerem, vocês vão conseguir responder essas 5 melhor, que eu esqueci, me perdoem, tá, gente? Com base nessas informações, indique lá o A. Vai ser a C, tá? Depois vocês vão entender o porquê, que eu vou mandar um áudio lá no grupo, explicando as vidrarias que eu vou mandar a foto. 6. Então, aqui eu tinha que colocar, lá, extração de ouro, qual que é para mim fazer a separação dessas misturas? Extração do ouro de uma porção de terra e água. Então, olha lá, levigação. Então, eu tenho o ouro misturado com terra, tudo, então eu vou pôr numa peneira e vou, com a água, ele vai separar e ficar somente o ouro, a terra vai ser dissolvida e vai ser levada, tá? Então, a levigação, esse tipo de separação. 2, separação da palha de grãos de café, ventilação. Por que ventilação? Eu pego a peneira, jogo assim o meu café para cima, aí essa palha que é levinha vai ser levada pelo vento, tá? Então, o vento vai levar, então, ventilação. 3, obtenção do sal de cozinha, evaporação. Eu tenho a água, deixo ela quietinha num lugar, a água evapora e fica somente o sal naquele local. 4, refino de petróleo, de petróleo, destilação fracionada, ou seja, eu vou separar as minhas impurezas, né, de líquidos, então é destilação fracionada. E 5, separação do lixo reciclável, catação. Eu cato, eu pego, eu ponho para o lado que me serve e o que não serve. E a 7, já passou por essa situação? Você está em um lugar afastado da cidade com pouca luz e, de repente, aparecem pontinhos luminosos acendendo aqui e ali? Sim, estamos falando dos vagalumes que enfeitam as noites quentes com seus brilhos. Vagalume está em extinção, viu, gente? Por isso que a gente não anda vendo muitos. Eles são exemplos de animais que geram luz própria. Mas existem outros animais com essa capacidade, entre os quais estão os astros dessa nossa conversa, os peixes. Existem peixes, professora, que têm luz própria? Sim. Esse peixe aqui, ele vive nas profundezas, tá? A gente já vai ler. Bioluminescência é a capacidade que alguns seres vivos têm de emitir luz. Existem animais, plantas, bactérias e até fungos luminescentes. A maioria desses gera luz própria, pelo mesmo processo, uma reação entre duas substâncias de nome engraçado, luciferina e luciferase, presentes no organismo deles. Essa substância que liberam energia em formas de luz, tá? Então, são substâncias que interagem entre si e vêm da luz, certo? De acordo com o texto, o que é a bioluminescência? Era só olhar aqui, ela é a capacidade que alguns seres vivos têm de emitir luz. E B, a bioluminescência corresponde a uma transformação física ou química? A química lá é uma reação química entre duas substâncias presentes no organismo do animal, ou do vagalume, do peixe, de algum lugar, que liberam a energia em forma de luz. Essa evidência física indica que esse fenômeno corresponde a uma transformação química com o quê? Uma alteração física, porque estava sem luz e ficou claro, né? Então, além da química que ocorre para que essa luz seja gerada, eu tenho a física também nesse caso, certo? Facinho, né, turma, essa matéria, esse conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, é só mandar lá que a gente cobra essa resposta aí. Até a próxima.